Nós comentamos. Livro Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens aproxima a criança da história do seu país. Vamos saber mais conversando aqui nos Radionautas com o autor do livro, Manuel Filho. Olá, escritor Manuel, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. O que é o livro Dono da Bola e o porquê desse título? Tá, o Dono da Bola é um livro onde eu pretendo falar de política para criança e para adolescente, né? E o que acontece? Quando eu comecei a escrever o livro, eu precisava encontrar uma maneira de falar com a criança, com os jovens sobre o livro, sobre política, porque infelizmente até os adultos têm um pouco de dificuldade de compreender o assunto, querer falar de política, né? Então eu comecei a pensar e o menino, um dia ele está brincando, chutando bola dentro de casa e ele quebra o vaso da mãe, a bola cai dentro do aquário e ele é mandado de castigo para o quarto dele. Aí ele fica lá reclamando que se ele fosse o dono do mundo, ninguém mais ia mandar nele, ele ia fazer o que ele quisesse, ia brincar de videogame o dia inteiro. Aí ele ouve uma voz falando para ele, mas você acha que é tão fácil assim ser o dono da bola? Aí ele fala, mas quem está falando comigo? Quando ele olha para o chão, é a bolinha que está falando com ele. Porque quando ele chutou a bola, ele quebrou um vidro e o vidro rasgou exatamente a boquinha da bola, né? O corinho da bola onde seria a boca dela. E ela começa a conversar com ele. E por que ela sabe tanta coisa? Porque ela diz que ela vem de uma antiga dinastia de bolas, bolinhas e balões, e todo mundo já teve alguma coisa redonda. Então ela foi parente das balas de canhão, foi parente das pérolas das rainhas, então ela sabe muita coisa. Então ela começa a contar para o menininho, o Carlinhos, um pouco da história do mundo, né? E aí eu vou falar da história do mundo, da história do Brasil e da política. Nossa, que bacana. Meu nome é Nayana, tudo bem? Tudo bom, Nayana? Sim. O livro, ele tem uma linguagem fácil para que a criança possa entender? Sim. Quando você escreve um livro, é muito difícil você escrever um livro para criança e para adolescente exatamente por isso, né? Você, além de pensar num conteúdo, tudo, você tem que tornar o livro atraente para a criança. E é muito importante, eu gosto disso, de buscar uma maneira, como que eu vou falar com a criança? Será que ela está me entendendo? Será que eu estou usando as melhores palavras? Será que esse é o melhor jeito de escrever essa história? Então, enquanto eu estou escrevendo a história, estou sempre me perguntando, e eu espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo com esse livro. Uhum. Escritor Manuel, na opinião do senhor, o que está faltando para que as crianças e jovens se interessem mais pela história do nosso país? Eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo precisa se interessar pela história do nosso país, porque infelizmente as pessoas, as crianças, os jovens não têm o hábito de ver um adulto dentro de casa lendo. Então, como é que a criança vai buscar algum interesse se ela não vê isso representado nas outras pessoas? Ela vê as pessoas vendo novela, ela vê jogando futebol, que tudo isso é muito positivo. Mas infelizmente é raro que as crianças vejam os adultos lendo. E a nossa história é muito interessante, é muito bacana, e eu acho que você sempre tem uma possibilidade de aprender alguma coisa, seja pela internet, seja com o livro, seja com o jornal. Tem que procurar e precisa estimular. Eu acho que estimular é a palavra mais importante. É você trazer as pessoas para dentro do nosso país, para a literatura, para o livro. Mas o senhor acha que então estão faltando mais livros com esse título para aproximar um pouco mais a criança, o adolescente dessa linguagem política? Sim, eu acho que a respeito de política realmente não existe muita coisa, eu não localizei. Eu tenho esse meu livro que eu espero que possa ajudar as pessoas a aprender um pouquinho mais sobre a política no Brasil e no mundo. Eu também falo um pouco de Brasília, que afinal de contas, o Brasil está fazendo aniversário esse ano. E eu espero que apareçam mais publicações sobre o assunto para que as pessoas pensem mesmo, né? Uhum. Escritor Manuel, eu imagino, né, que o livro todo é muito bacana, mas tem algum capítulo que o senhor destaca como mais fascinante e interessante? Olha, o livro ele tem uma sequência, ele não tem muitos capítulos, né? Ele está muito bonito, a ilustração é do Fábio Sgroy, que é um ilustrador fantástico, que eu já trabalhei com ele antes. E tem uma página que eu acho muito simpática, que é uma página dupla, que eu conto um pouquinho da história do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, né? Numa página eu tenho vários aspectos falando da vida do Dom Pedro I, por exemplo, que ele é o autor do hino da independência, da melodia, né? E do outro lado da página eu tenho o Dom Pedro II pequenininho. Raramente você vê o Dom Pedro II, que é aquele homem barbudo e tal,
representar de uma maneira mais infantil, porque ele é o filho do Dom Pedro I, né? E o Fábio fez isso, ele colocou o Dom Pedro I numa situação de pai e o Dom Pedro II na situação de filho, pequenininho. Ficou muito bonito. Nossa, que bacana. Então as ilustrações ajudam muito na interpretação também de todo o contexto do livro? Ah, certamente. A ilustração ela é muito importante, porque ela coloca visualmente, às vezes, uma informação que também está no texto. Ou não, ela acrescenta também. Ela traz humor, ela deixa algumas coisas muito mais fáceis de você visualizar, né? E eu acho que o Fábio foi muito feliz na ilustração desse livro. Dá para ter uma informação maior no meu site ou no site do Fábio. O meu site é www.manuelfilho.com.br e o do Fábio é www.fabiosgroi.com.br. Brevemente vai ter no nosso site uma página inteirinha dedicada ao livro. E quem quiser, né, comprar e ler o livro, é fácil de encontrar? É sim. O lugar inicial que pode se encontrar é no site da editora, www.mundomirim.com.br, e brevemente nos grandes sites da internet, Submarino, Cultura, Saraiva. Uhum. E como é que fica agora a questão também dos pais, né? Os pais, eles vão se interessar por esse livro, porque normalmente tem alguns pais que eles fazem primeiro uma seleção antes de mostrar para os seus filhos, né? Eles procuram conhecer um pouco mais do livro para depois repassar para os seus filhos. Então o pai também, ele vai gostar do livro, de como está escrito, a forma que os senhores utilizaram para retratar toda essa história política no livro? Ah, sim, espero que sim. Eu acho bacana que os pais deem uma olhada no livro, sim, até porque eu tenho alguns amigos, quando eu começo a conversar com o livro, nossa, eu tinha esquecido isso, eu nem sabia que isso existia. Então acho que os pais vão aprender e relembrar com as crianças sobre capitanias hereditárias, quem já teve o poder no mundo, tipo faraó, ditadores, reis. Eu faço essa abordagem dentro do livro. Primeiro eu falo de quem já foi o dono do mundo. Por isso, o livro se chama O Dono da Bola, por quê? Quem tem o poder, normalmente nas brincadeiras, fala, ele é o dono da bola, né? O menininho vai jogar futebol, ele só joga às vezes porque ele é o dono da bola. Então essa brincadeira que eu fiz com o poder. Então eu falo um pouco no começo do livro, quem já teve o poder, faraós, ditadores, imperadores. Aí depois eu falo do nascimento da política em si, que nasceu na Grécia Antiga. Vou caminhando um pouquinho sobre monarquia, república, parlamentarismo, presidencialismo, até chegar na história do Brasil. Quando eu chego na história do Brasil, eu começo a falar das capitanias hereditárias, República Café com Leite, até chegar na República em si, como é hoje em dia. Senhor Manuel, será que a falta de interesse, né, das crianças, dos adolescentes e jovens pela política está relacionado a tantos noticiários que nós vemos, que nós estamos acompanhando, né, na TV, no rádio, sobre algumas fraudes assim, que estão acontecendo? Mas isso acontece exatamente porque as pessoas não têm interesse. É muito comum as pessoas se orgulharem e dizer, eu não tenho interesse em política, não me meto